Shalom, Leculam. Gostaria de falar nesse vídeo sobre a questão dos filhos de Noa. Os talmudistas, quando eles convertem alguém ao judaísmo, eles chamam essas pessoas de filho de Noa. E esses convertidos aí não podem entrar em uma sinagoga, participar de uma das coisas, digamos assim, dentro de da sinagoga deles, né? E eu acho isso, digamos assim, uma discriminação, acho isso uma falta de respeito da parte dos talmudistas, no momento em que eles só aceitam, digamos assim, pessoas da forma que eles acham que deve ser. Então, a pessoa converter, quer fazer parte do judaísmo, do talmudismo, melhor dizendo, então eles passam a ser chamados de filho de Noa e cria aquelas Beit fulana, Beit cicrana, né, que composta por pessoas que para eles são filhos de Noa. Para mim, gente, isso aí é uma discriminação, né, porque é uma forma. Porque se estão dizendo, se os talmudistas dizem para aqueles convertidos, tu é filho de Noa, como se diz assim, tu não é filho de nosso pai Abraão, tu é filho de Noa. Ou seja, tu não é nosso irmão, tu não faz parte da nossa família. Tu é filho de Noa, nós somos filhos de Abraão. Então, eu acho isso da parte dos talmudistas uma discriminação da grande, tá? Tanto é é, que muitos, ou seja, que os filhos de Noa, não podem adentrar uma sinagoga e participar juntamente com eles, né, dos procedimentos religiosos dentro de uma sinagoga talmudista. Então, você está sendo discriminado. Quando eles dizem que você, não que você é um filho de Noa, ele está dizendo que você não é filho. E, consequentemente, se não é filho de Abraão, você não é nosso irmão. Você não faz parte da nossa família. Né? Então, gente, isso é totalmente discriminatório. Né? Então, todo aquele que faz parte, que se converte, que aceita a circuncisão, que aceita nosso Deus, que fazer parte da nossa, ele é um de nós. E onde está isso? Eu acredito que vamos responder com o próprio Taná, já que não existe mais temor. As pessoas recorrem ao Talmud e ali o Talmud é quem dita tudo. O que o Talmud está escrito, o que o Talmud disser, bom, não está a Torá fazer tatuagem. O Talmud disse, não, pode fazer tatuagem. Quer dizer, um é norte, outro é sul. Entende? Então você escolhe, você fica com a Torá escrita ou você segue a Torá, ou seja, a Torá oral, né, o Talmud, que eles chamam de Torá oral. Então, quem segue a Torá escrita está seguindo o israelismo, está seguindo a Deus, está seguindo os preceitos ordenados por Deus por meio de Moshe aos nossos antepassados, que nós recebemos, nossas gerações receberam de presente, né? De presente não, como herança, né? Geração em gerações foram recebendo como herança ao passar dos anos. Então, para mim, talmudismo é uma outra religião. Para mim, talmudismo não é aquela religião que Deus estabeleceu. Quando eu falo religião, eu falo religião, aquele ligar a Deus, né? O religioso que está ligado a Deus, né? Está falando de espiritualidade, você fazer parte de um grupo étnico, né? Em que segue a mesma crença, os mesmos costumes, as mesmas tradições, a língua é conservada, que é o hebraico, né? O ivri é conservado como língua. Então, seguir os padrões dos nossos antepassados. Então, isso é fazer parte de uma etnia. Mas, para mim, as pessoas são chamadas de filhos de Noa. Para mim, eles estão sendo chamados de bastardos, eles estão sendo tratados como bastardos. Se converte, não é um filho de Abraão, como um israelita
como outros israelitas. Ele é chamado pelos talmudistas de filho de Noah, né? Ele é um bastardo. Não, tu não é filho de nosso pai. Então, se tu não é filho de Abraão, tu é um bastardo. Nós não reconhecemos você como parte da nossa família. Entende? E aí essas pequenas comunidades, em vez de elas acreditarem na Torá escrita e seguir a Torá escrita, elas se submetem, se dobram diante do Talmud e diante desses talmudistas que ditam as coisas, que tem que ser o que eles falam, o que eles ensinam, e não o que a Torá está dizendo. Então, o que a Torá está dizendo? O que é a Torá? A Torá é a palavra de Deus, né? Porque quando lemos a Torá, nós vemos que está escrito assim: e falou Deus, né, a Arão e a Moshe e a Arão, dizendo. Então Deus fala para Moshe, Moshe fala para Arão e Arão fala. Então, o que nós recebemos, sabemos que a Torá escrita é a palavra de Deus, mas o Talmud é a palavra dos homens. Eles torceram, eles criaram coisas, eles modificaram, isso aí é apostasia. Talmudismo é apostasia. Tá? Então, eu pergunto para eles, Ruth seria o quê? Filha de Noah? Como os talmudistas, eles dizem que só é judeu, como dizem eles, eu prefiro o termo israelita, porque nem todo, ou seja, todo israelita, nem todo israelita é um judeu, ou seja, da tribo de Judá. Tá? Agora, todo Yehudim, né, eles fazem parte do povo israelita, ele é uma das tribos, como a tribo de Shimon, uma tribo de Binyamin e tantas outras tribos. Né? Então, Ruth não seria uma judia, como dizem eles, não seria israelita para eles, não seria nem não é, né? Porque pelo que eu estou vendo aí, porque Ruth, quem é Ruth? Ruth era uma moabita, e ela olha para Naomi, que era israelita, né? Por natureza, porque ela nasceu israelita, né? E diz assim, olha, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo é o meu povo. É como se dissesse assim, agora a tua família é a minha família. Tá? Eu não faço mais parte da família moabita, eu faço parte da família israelita agora. Então ela deixou de lado os deuses de Moabe, ela deixou de lado os costumes, as tradições dos moabitas e abraçou, disse assim, agora eu faço parte dessa família. Eu sou agora uma israelita, eu não creio mais nos deuses de Moabe, né? Eu não sigo mais os ensinos, as tradições, os costumes moabitas, agora eu quero me adaptar e fazer. Agora eu sou desse povo, ou seja, eu sou dessa família, da família israelita. Né? Então, mas Ruth, ela era uma convertida, e Ruth também não precisou de um rabino talmudista para dizer assim, se você tem que passar pelo meu crivo, você é meu crivo, você não é, entendeu? Ruth simplesmente procurou quem? Naomi, era uma mulher como ela, tá? E a conversão dela não foi por meio de casamento, a conversão dela foi por meio, digamos assim, de libertação, de se libertar totalmente, porque ela amou a sogra, gostava da sogra, né? Porque o ex-marido dela era israelita, mas ele tinha morrido, já que é uma das proibições de Deus que um israelita case com um não israelita que não se converta. Né? Então ele não exigiu a conversão de Ruth. E Ruth não se converteu, continuou invocando seus deuses, continuou com seus costumes moabitas, e depois, então, o marido de Ruth morreu, assim como também o outro filho de Naomi morreu também, porque era outro que não exigiu a conversão da mulher, mas ficou com ela, né? Ficou com a mulher com seus costumes, invocando seus deuses e morreu. Então, a partir do momento que Naomi diz assim, olha, já que meu filho faleceu, e agora você pode voltar para o seu povo, para seus deuses, e ela voltou, a outra. Mas quando chegou a vez de Ruth, né,
que Naomi olha para Ruth e diz assim: tu também pode fazer como a outra fez, como minha outra nora, já que o teu marido também morreu, né? Você pode agora ir embora para Moabe, você pode voltar para seus deuses. E Ruth olha para Naomi e diz assim: não insista para que eu te deixe, porque a partir de agora o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Ou seja, a tua família é minha família agora. Eu faço parte da tua família. Eu agora não me considero mais moabita, mais israelita. Tá? Então gostaria de ler, né, simplesmente para não ficar em minhas palavras, e você pode conferir no nosso livro sagrado o que está escrito. Eu gostaria de ler Ruth, o livro de Ruth, os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 1 do livro de Ruth, que diz assim: pelo que diz, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Olha só. Volta tu também após, né, a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insista para que eu te deixe, tá? E me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que tu passares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Depois confira aí na Sagrada Torá e veja que a Ruth, a moabita, ela se converte ao israelismo, tá? E não ao talmudismo, mas ao israelismo, tá? Então quem é Ruth? Ruth é uma moabita convertida ao israelismo, que deixa de lado os deuses dos seus antepassados, os deuses moabitas, os costumes moabitas, as tradições moabitas, e depois ela se casa com quem? Ela se casa com Boaz. Olha só, uma moabita convertida ao israelismo, né, é considerada da etnia israelita. Então ela se casa com Boaz. Quem é Boaz? Um israelita. Tá? Um israelita. E esse casal tem um filho, Obed. E eu pergunto para você, quer dizer que Obed, como diz os talmudistas, se a tua mãe não é judia, tu não é judeu. Mesmo que teu pai seja judeu, como dizem os talmudistas, você não é considerado judeu porque a tua mãe não era. E a gente só reconhece, olha só a autoridade deles, a arrogância deles. A gente só reconhece você como judeu se tua mãe for judia. Mas você é judeu por parte de pai, então a gente não reconhece. Só é judeu se for parte... Onde é que está escrito isso na Torá escrita? Então quer dizer que os filhos do casal Ruth com Boaz, o Obed, ele não era israelita. Ele era um filho de Noa, ou seja, você não faz parte da nossa família, você é um bastardo. Você não é filho de nosso pai Abraão, você é filho de Noa. Você é filho de Noa. Então, isso aí é uma discriminação clara que as pessoas aceitam esse título de filho de Noa. Quando Ruth se converteu, não foi por meio de casamento, foi por meio de uma amizade que ela tinha, um amor à sua sogra. E ela disse, olha, o teu Deus não insista para eu te deixar, porque onde tu for eu irei contigo. E o meu povo a partir de agora, ou seja, a tua família é minha família. Então o casal, ela se casa com Boaz, que é um israelita, e tem um filho chamado Obed. E Obed era quem? Israelita. Para Deus era israelita, para os talmudistas não era israelita. Era um filho de Noa. Aí, esse rapaz, o Obed, se casa, né? O rapaz, o Obed, que o pai era israelita e a mãe era moabita convertida ao israelismo, ele se casa com uma israelita. E tem um filho, o filho dele chama-se Ishai, o Jessé, chama de Jessé. Aí, eu pergunto, Jessé também não seria israelita?
Então vemos aí a discriminação, certo? A discriminação estampada, né, claramente, né, da parte dos talmudistas, quando dizem que se não for se a mãe não era israelita, você não é considerado israelita, e começa a te chamar de filho de Noa, isso é discriminação, tá? Porque depois, né, quando Ruth se casa com Boaz e Ruth tem um filho chamado Obed tem um filho chamado Ishai casa-se também e tem um filho e tem vários filhos. Um deles é quem? David. O rei David não seria israelita para os talmudistas? Os talmudistas têm a coragem de enfrentar Deus, de desfazer o que Deus estabeleceu e dizer David não é, porque a bisavó dele era moabita, era convertida ao israelismo. Então, olha quem é David. David se tornou o rei de Israel, o rei mais amado por Deus. E Deus estabeleceu o seguinte: o descendente dessa moabita convertida se tornou o rei de Israel, e Deus disse, olha, os descendentes dessa moabita, que os descendentes de David Meller, né, os descendentes de David, consequentemente descendentes dessa moabita convertida, seria a linhagem real. Quer dizer, o filho de David, né, o trisneto da moabita convertida, de Ruth, a moabita convertida, se tornou o sucessor de quem? De David no trono. E depois, o filho de Salomão, né? Salomão assume o trono quando seu pai falece. E depois, nós vemos que o filho de Salomão assume o trono, e assim Deus estabelece a seguinte norma, que os descendentes de David seriam considerado para ser rei de Israel tinha que ser da linhagem de David, e consequentemente da linhagem de uma moabita convertida, e não a filha de Noa, porque senão David também seria um filho de Noa, como dizem ele, tá? Ou você é israelita por parte de pai, só por parte de pai, ou por parte dos dois, pai e mãe, ou por parte só de pai, ou por parte só de mãe, ou então é um convertido, você é um de nós, você é um israelita. Para Deus você é. Para os talmudistas, não. Os que ficam discriminando, né? E com isso, que sabe quem ganha com isso? Os islâmicos. Os islâmicos ganham com isso, porque nunca se viu tanta conversão ao islamismo como se vê hoje, tá? Então essas comunidades que são taxadas de filhos de Noa, né, deveriam realmente cair na real e ver que estão sendo discriminados, dizer, não aceito mais esse título de filho de Noa. Não sou filho de Noa, sou filho de Abraão, e seguir o seu caminho como filho de Abraão, reconhecido por Deus de acordo com a Torá, e não aceitar se dobrar diante de preceitos humanos e deixar de lado os preceitos de Deus. Tá? Então, eu gostaria de ler mais aqui a nossa Sagrada Torá. Eu gostaria de vir aqui para Divrei Hayamim. Divrei Hayamim. O versículo 3 do capítulo 2 diz assim: os filhos de Yehudá foram e Onã e Shelah. Esses três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. Veja só, os filhos de Yehudá, um dos príncipes, um dos filhos de Israel, tá? Os filhos de Yehudá eram filhos de quem? De um israelita com uma cananeia. Tá aqui, ó. E os filhos de Yehudá foram e Onã e Shelah. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. Tá bom? Então, quem era a tribo de Yehudá? Formada por um israelita
nato e uma cananeia convertida. Tá bom, gente? Então, o que nós vemos aqui? Os filhos de Noar, a tribo de Jehudá seria chamada hoje, nos dias de hoje, de filho de Noar? Não, a sua mãe não era israelita. A sua mãe era uma cananeia que se converteu e o seu pai era um israelita, mas a gente não considera você como israelita porque o seu pai era, mas a sua mãe não era. Que negócio é esse, gente? Isso tem que ser amassado e jogado no lixo. Jogado no lixo, porque o que tem que ser considerado, tá? É o livro sagrado, o nosso livro sagrado, que está escrito no livro sagrado, esse documento milenar, que vem sendo passado de geração em geração, e não o que os talmudistas falam, está falado, derrubam por terra até o que está escrito na Torá escrita, e as pessoas aceitam isso, se dobram como se fossem deuses, que superiores a Deus, porque deixa de lado o que está escrito e estabelecem as leis deles e as pessoas seguem, a multidão segue. Tá? Por que geralmente a gente olha para a Torá e sempre nós vemos uma multidão seguindo o que está errado e uma minoria seguindo o que está certo? Por que hoje, nos dias atuais, nós vemos que é igual? Que é igual, a gente olha para a Torá e nós vemos Eliyahu Hanavi diante de mais de 400 profetas de Baal. Né? Quando hoje nós vemos também aqui, nós vemos nos dias atuais, o que nós enxergamos são pessoas, a multidão seguindo o que está errado, gostam do proibido, gostam do que está errado, tá? E não seguem a Torá, não seguem, digamos assim, só uma minoria que quer seguir o que está certo. Eu gostaria de ir um pouco mais adiante, porque eu gosto de ler a Torá, porque é lendo a Torá, né, que nós aprendemos, porque não ficam sendo palavras, apenas as minhas palavras, mas você pode conferir, você pode ver, e você pode perceber que não é palavras humanas, né, mas palavras de Deus. Quem era a mulher de Moshe? O grande líder tá, que liderou o nosso povo para sair do Egito. Quem era Moshe? Quem era Moshe? O grande líder. E olha só, nós vemos aqui o versículo 15 do capítulo 2 de Shemot, que diz: ouvindo, pois, Paró este caso, procurou matar Moshe, mas Moshe fugiu de diante da face de Paró e habitou na terra de quê? De Midian. Tá? A terra de Midian era habitada por quem? Por midianitas. E assentou-se junto ao poço, e o sacerdote de Midian, olha, ele era um cara idólatra, e era sacerdote dos deuses de Midian. Ele tinha o quê? Ele tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali, expulsaram-nas. Moshe, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E vindo elas a Itró, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E ela disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse ele à sua filha: e onde está ele? Porque deixastes esse homem? Chama-o para que coma pão. E Moshe consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moshe sua filha Tzípora. Olha só, Moshe se casou com quem? Com uma midianita. Mas o que é que nós vemos que ela fez aqui? Que nós percebemos? É que não era Moshe puxando para um lado, ela puxando para o outro. O que nós vemos é que ela abraçou de verdade o seu marido, tá? Porque o que nós vemos aqui é um casamento de um israelita, Moshe, um israelita, se casando com uma midianita. E o 22 diz assim: a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gershom, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então te pergunto, Gershom, né, o filho
da midianita convertida ao israelismo, né? Até depois Moshe vai lá apacentar as ovelhas de Itró e de repente Deus fala com ele de uma sarça, e ali Moshe então é enviado, se torna enviado de Deus para libertar os nossos antepassados do Egito. E o que nós vemos aqui, gente? Quem era a mulher de Moshe, uma convertida, ela era o quê? Uma filha de Noar? Se fosse assim, os filhos de Moshe eram chamados de filho de Noar pelos talmudistas. E eu pergunto, será que Moshe ia aceitar se dobrar diante dos talmudistas e dizer, eu vou aceitar o título de filho de Noar, tá? Que meu filho não é um israelita como eu, é um filho de Noar, né? Quer dizer, ele não é filho do mesmo pai, é um bastardo, não é reconhecido como filho de Abraão. Não. O Gershom, filho de Moshe, o israelita, com uma midianita convertida, era considerado israelita também. Era considerado israelita também. Então, o que acontece no meio dos talmudistas é uma tremenda discriminação ao chamar pessoas convertidas ou pessoas que é israelita apenas por linhagem paterna, tá, de filho de Noar. Tá, dizendo, não, é como se dissesse, não, você não é filho de Abraão, você é um bastardo, nós não reconhecemos você como sendo do nosso povo, como sendo da nossa família. Tá? Então, eu gostaria, para não me alongar mais, ler um pouco mais a Torá, e que nós vemos aqui outra grande tribo, como diz aqui o versículo 10, vemos aqui o versículo 10 do capítulo 26 de Bereshit, diz assim, e os filhos de Shimon, olha só, os filhos de Shimon, um dos príncipes que formou a tribo de Shimon, Jemuel, Ijamim, Ioed, Ijaquim, Izoar, Isaú, filho de uma mulher cananeia, tá bom, gente? Então, quem formou a tribo de Shimon, tá? Shimon não casou com uma israelita, Shimon se casou com uma cananeia, ela se converteu, tá? E a tribo de Shimon era o quê? O filho de Noar, tá? Não era filho de Abraão, era filho de Noar. Discriminação dos talmudistas, tá? Esse negócio de filho de Noar é uma maneira de dizer, não, a gente não reconhece vocês. Vocês não são filho de Abraão, não faz parte do nosso povo, não faz parte da nossa família. Então, não pode nem entrar dentro da sinagoga deles, porque filho de Noar não entra na sinagoga. E eles aceitam isso. Em vez de pegar a Torá, abraçar a Torá escrita e seguir a Deus, seguir esse manual sagrado aqui, eles aceitam, eles se dobram, tá? Porque quer ser reconhecido pela maioria, não quer ser reconhecido por Deus, não quer uma coisa séria, espiritualmente séria, quer ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido por Deus, está menosprezando o reconhecimento divino, tá? Por um reconhecimento humano. É lamentável isso. Então, vamos ler um pouco mais aqui. Ainda em Bereshit, agora nós vamos ler o versículo 20 do capítulo 46 de Bereshit. Olha só o que diz aqui o capítulo 20, o versículo 20 do capítulo 46. Diz assim, e nasceram a Yosef na terra do Egito, Menashe e Efraim, que lhe deu Askenat, filha de Potifera, sacerdote de On. Olha com quem ele se casou, Yosef, né, o José do Egito, Yosef, Mithraim, ele se casa com quem? Com a filha de um sacerdote dos deuses egípcios, tá? E ela abraça o seu marido, ela segue seu marido e tem 2 filhos, Menashe e Efraim, tá? E eu pergunto, quer dizer que hoje os talmudistas diriam, não, Efraim não é filho de Abraão, Efraim é filho de Noar. Menashe é filho de Noar. Nós não reconhecemos porque o pai dele era israelita, mas a mãe dele não era israelita, então não é. Entendeu? Como é que a pessoa se dobra diante disso? Como é que a pessoa aceita uma discriminação dessa? Tá? E fica do lado de fora, vai ter que fazer outras sinagogas,
Para filho de Noa, porque não pode participar das sinagogas dos talmudistas, não podem participar da sinagoga dos talmudistas, porque eles dizem que tu não é irmão deles, só pode... É uma forma indireta de dizer que tu não faz parte da família, de que não te reconhece como um deles, entendeu? Então, segue a Deus, porque Yosef, tá bom? Daqueles que formou a tribo de Yosef, dividida em dois principados, o principado de Menashe e o principado de Efraim, né? Por isso que no mapa você não vê a tribo de Yosef no mapa de Israel antigo. Você vê apenas dois territórios, o território do principado, tá? de Menashe e o território do principado de Efraim, tá? Que eram os dois filhos de Yosef. Isso significa que a tribo de Yosef era representada, era formada ficavam ali nos territórios de Menashe e Efraim. Ali eram, né, era a tribo de Yosef. Então, não vou muito me alongar, tá? E eu fico me perguntando como é que as pessoas aceitam esse título, né? Eu gostaria de ler apenas para encerrar. Vou ver se eu encontro, né? Porque a gente fica se perguntando como é que as pessoas aceitam títulos discriminatórios. Títulos discriminatórios. É lamentável, tá? Que poderiam realmente abraçar a Torá escrita e seguir a Deus. Seguir a Deus, tá? E não seguir os preceitos humanos, que não te levam a lugar nenhum. Tá? Vou só procurar um versículo para a gente finalizar. Pronto, eu encontrei rapidinho aqui. Encontrei o Passuque 48. Versículo 48 do capítulo 12 de Shemot, o nosso segundo livro. Olha só o que diz aqui. Toda a congregação de Israel, está se falando de Peça, tá? Do cedo de Peça, nenhum estrangeiro pode participar. Vamos ver aqui o versículo 43, primeiro do capítulo 12, diz assim: Disse mais Yehevé a Moshe e a Haron, esta é a ordenança de Peça, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, tá? Nem o goi pode participar do cedo de Peça, tá? Não é convertido, não faz parte da nossa etnia, não faz parte da nossa família. Então, não pode participar, uma pessoa que não é israelita não pode participar conosco do Seder de Peça. E se a pessoa quiser participar, eu queria participar. Então, o que acontece? Vamos pular para o versículo 48, veja só. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Peça a Yehevé, seja-lhe circuncidado, olha só, todo macho, e então chegará a celebrá-la e será como natural da terra. Tá. Lê você mesmo aí. Se um goi, se uma pessoa, se uma mulher ou se um homem que não é israelita, ele quer participar de sede de Peça, é muito interessante a tradição de vocês. Como é que eu faço para participar? Você tem que se converter. Para o homem, vai ter que se circuncidar. Começa circuncidando o coração para depois circuncidar a carne. Porque se não circuncida a carne é porque não circuncidou o coração ainda. Tá? Não abriu o seu interior, não abriu o seu coração para Deus. Então, o que diz aqui, que aquele que como diz aqui a Torá escrita, que se algum estrangeiro, se alguma pessoa que não é israelita quiser participar do Seder de Peça, ele tem que ser circuncidado se for homem. Então sim, se ele se converter, aí sim ele pode participar do Seder de Peça. Por quê, gente? Porque para Deus ele é considerado como o natural da terra. Ruth, a moabita convertida, passou a ser considerada como israelita natural. A mulher de Shimon passou a ser considerada como uma israelita natural. A mulher de Yosef passou a ser considerada como israelita natural.
A mulher de Jehudá, a cananeia, passou também a ser considerada uma israelita natural. Por Deus, sim. Por Deus, sim. E os filhos deles também são considerados um israelita natural. A mulher de Moshe e seus filhos, os filhos desse casal aí, foram considerados, passaram a ser considerados por Deus como israelitas naturais. Como israelita natural. Entendeu? Como natural da terra, está escrito aqui, eles estavam na terra do Egito, tá? E será considerado como natural da terra, tá bom? Tá bom, gente? Está se referindo ao povo como se você fosse da etnia, como se você já tivesse nascido israelita. Então, basta fazer o quê? Circuncidar-se, ou seja, se converter. E quando você se converte, quando você faz como Ruth, olha, o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo, então, assim, como diz, o teu Deus é o meu Deus, a tua família é a minha família, a tua família é a minha família. Agora eu faço parte dessa família, não, eu não me considero mais parte daquela família, eu me considero parte da tua família. Então, gente, se Deus está dizendo que o convertido é como natural da terra para ele, quem são os talmudistas para dizer que não? Quem são os talmudistas para te chamar de filho de Noar e dizer, não, você não é filho de Abraão? Só falta dizer, você é filho de Noar. Até porque, vemos, depois do dilúvio, Noar teve 3 filhos e é da descendência de Shem que se formam os semitas, né? E um desses povos semitas, né? É o nosso povo israelita, além dos árabes. Então, até nós, israelitas, somos filhos de Noar também. Nascemos de novo a partir de Noar. Então, como é que pode os talmudistas discriminar dessa forma, dizer, não, você não é filho de Abraão, você é filho de Noar, e você não pode entrar nas nossas sinagogas? Discriminação. Discriminação. Tá? É lamentável, mas nós não aceitamos esse título para quem se converte, para quem vem para nosso grupo étnico, quem se converte por meio da nossa sinagoga não é considerado filho de Noar, é considerado um de nós. Porque se Deus disse que é para considerar como natural da terra, nós consideramos essa pessoa como natural da terra. É por isso que nós chamamos os israelitas convertidos, as pessoas convertidas ao israelismo de filhos adotivos de Abraão. Faz parte da família. E são amados. E são amados. David não vai exercer o trono porque ele é de linhagem é descendente de uma israelita, de uma moabita convertida ao israelismo. Não. Deus abençoou, amou David como se ele não tivesse nenhuma linhagem moabita, nenhum sangue moabita, tá? Porque a partir do momento que tu se converte, tá? No momento que tu entrega a tua vida a Deus de verdade, deixa de lado a criatura e se entrega ao Criador, bendito seja Ele, tu passa a ser considerado filho de Deus, ou seja, filho de Abraão, nosso pai, e tu passa a ser da nossa família, da nossa etnia. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida, e é lamentável esse título dado pelos talmudistas, tratando como bastardos, né? Não reconhecendo eles como filho de Abraão, né? Então, consequentemente, não reconhecendo ele como da família, da nossa etnia, lamentavelmente. E as pessoas se dobram a isso, aceitam isso, em vez de realmente abraçar a Torá escrita, menosprezar o Talmud e seguir a Deus. É lamentável. Então, que Deus abençoe a todos. Shalom, Lehitra Ud.